Fala galera, beleza? Estamos começando aqui o nosso podcast Empreendendo com Fé, o podcast da Igreja Sal da Terra Horto, em Pouso Alegre, Minas Gerais. E você que nos assiste é muito bem-vindo ao nosso canal e nós ficamos muito felizes de ter você conosco. E hoje nós temos aqui um bate-papo sobre empreendedorismo com a pessoa de Enio Alves, nosso amigo, nosso irmão aqui da igreja. Amém. E nós ficamos muito felizes de receber você, viu, Enio? Eu que agradeço o convite aí, né? Um prazer inenarrável, como diz o Inenarrável. pastor Tito, né? Isso é verdade. E é isso aí, galera. Hoje nós vamos dar dicas para você, vamos contar um pouquinho da história do Enio. Hoje nós vamos falar um pouquinho como é a dificuldade de empreender e como as coisas aparentemente são, para que você que deseja, tem um anseio de começar a sua empresa, talvez aqui na história do Enio, no testemunho dele, talvez possa te ajudar e te influenciar de alguma forma, tá bom? Então vem conosco e para a gente começar, Enio, quem é o Enio? Conta um pouquinho para nós. Bora lá. Enio Alves, 47 anos, casado com a Cris, pai do Matheus, de 18 anos, pai do Davi, de 14. E assim, minha vida é empreender, né? Tive algumas pequenas experiências quando tinha lá meus 18, 19 anos lá como CLT. Mas, né, como a gente brinca, né, o bichinho do empreendedorismo picou, então de lá para cá foram muitas iniciativas. Não tem o que fazer, né? E qual foi a primeira coisa que você fez, assim, por vontade, se você, eu vou começar assim? Assim, no começo eu acompanhava muito meu pai, né? Meu pai sempre teve alguns negócios, teve padaria, fábrica de bloco, madeireira, barzinho. Então, assim, ele, sem precisar falar muita coisa, ele me inspirava ali no dia a dia, né? Uma pessoa muito comunicativa, infelizmente ele não está mais entre a gente, mas ele me inspirava e, assim, eu via que ele era o único filho da família, né? Da parte ali dos familiares dele que empreendia, né? Todos os outros não. Então, assim, ele me inspirou, né? Que legal. Então, assim, eu convivi toda a minha infância, trabalhei, né? Como eu falei, Banco Bradesco, trabalhei no Celinho Autopeças, né? Tive algumas pequenas na Artvel, né? Chevrolet, mas foram experiências curtas, porque o desejo de fato era empreender, né? Então eu fui empreendendo junto com ele até chegar a um determinado momento que eu tomei minhas decisões de trabalhar por conta, né? E quando foi, Enio, que você teve esse start de que você deveria começar o seu próprio negócio, sozinho, agora sem o auxílio do seu pai, sem o cuidado dele, sem esse apoio, você falou assim, não, agora é comigo. E você deu o primeiro passo aí. É engraçado que, assim, uma vez eu estava na internet e aí, né, recebi um e-mail, assim, trabalhe a partir de casa, tenha seu próprio negócio, né, o modelo da venda direta, do marketing de rede, né? E aquele texto ali me chamou muita atenção e foi quando eu tomei a decisão, né? Na época eu trabalhava no Banco Bradesco, queria empreender, não sabia como, e aí eu fui para Campinas, né? Fui para Campinas participar de um evento, de um treinamento na época. E lá eles apresentaram o modelo de negócio da época, isso foi meados de 2002, mais ou menos. Uau. E ali, assim, como eu falei, eu comecei uma coisa que me chamou muita atenção no modelo de negócio é que eles iam me guiar. Iam me dar todo o direcionamento para que eu pudesse construir meu negócio a partir de casa sem precisar deixar de fazer o que eu fazia. Olha que legal. E aí, assim, aquilo ali foi uma escola para mim, né? Assim, o modelo do marketing de rede hoje, assim, não é tão difundido como era antigamente, né? Hoje o marketing digital se fala muito mais, né? Mas, assim, foi uma verdadeira escola para mim, né? Porque ali eu aprendi que a comunicação era muito importante, vender era muito importante, eu não gostava de vender, liderar, né? Aprender habilidade de liderança, né? Assim, eu falo muito para as pessoas hoje em dia que se você quer empreender, principalmente você precisa entender de pessoas. Sim. Né? Então, essa escola do marketing de rede, ele me ensinou demais a como olhar para a importância dessas coisas. Que principalmente quando eu fui fazer faculdade, né, estudar, não se ensinava isso. Né? Hoje se ensina muitas profissões, mas não te ensina a vender, não te ensina a se comunicar bem, né? Não te ensina a liderar um time. Então, assim, foi uma verdadeira escola, né? Eu sou muito grato ao modelo de negócio, né? Tive ótimos resultados. Hoje, claro, empreendo em outra área, né? Mas foi uma grande escola. E para você, Enio, que assim, começou a empreender novo, né? Com a ajuda do seu pai no início, né? Foi aprendendo ali aquelas dicas que são essenciais, né? Na experiência mesmo. E depois, com quantos anos que você deu esse início? Você tinha quantos anos quando você começou? Você deu esse passo sozinho? 25. Assim, eu me formei em administração de empresas, né? Ah, que legal. E aí, quando eu me formei em administração de empresas, já veio aquela essência, foi até engraçado, né?
Nos 4 anos de faculdade, no último ano, tinha uma matéria que chamava Jogos de Empresas. E aí o professor ele dividia as turmas, né, da sala ali para poder existir uma empresa matriz e os grupos eram as filiais. Então a matriz era o professor, né, e as filiais. E aquilo ali me mostrou muito uma visão, né, de como empreender, de como elaborar um plano de negócios, de como você montar um planejamento. Assim, a gente percebe que, infelizmente, né, no Brasil, hoje em dia, não se ensina empreendedorismo. Né? A maioria das, né, faculdades não ensinam isso. E ali foi uma bagagem interessante, porque até há mais ou menos uns 2 anos atrás, né, não sei se você já ouviu falar do Empretec, do Sebrae. O Empretec, assim, eu falo para todo mundo, né? Assim, se você quer empreender, se tiver oportunidade, vai fazer o Empretec, porque, assim, ele é um treinamento tão intenso que, assim, dando spoiler, né? Sim. Você começa no treinamento na segunda, vai até o sábado, você tem que abrir uma empresa na segunda e fechar no sábado. Então, você tem que elaborar um plano de negócio muito rápido e mostrar, né, para a banca, né, do Sebrae, que o seu negócio, né, que aí são vários grupos, né, que o seu negócio é mais eficiente que os outros negócios das outras pessoas. Uau. Mas é muito intenso, porque o Empretec, de certa forma, também ele ensina as habilidades empreendedoras, né, como você ter resiliência, principalmente se tratando de Brasil, né, como você ter resiliência, como você criar um modelo de negócio teste primeiro, não fazer grandes investimentos, porque às vezes, né, o que a gente percebe hoje em dia, né, tem pessoas, por exemplo, que às vezes trabalham uma vida toda, acumulam um capital, né, como CLT, e aí às vezes é mandado embora, enfim, quer montar um negócio próprio, né, e por falta de conhecimento de empreender, acaba aquele dinheiro que ele acumulou durante um período da vida, acaba rapidinho, porque a pessoa não desenvolveu as habilidades empreendedoras, né. Então no Empretec eles falam muito sobre o MVP, né, você criar um mínimo produto viável para startar, validar ele, né, trabalhar por um período e ir melhorando, com um baixo investimento, que é o que o Empretec ensina. Né? Que legal. Então, assim, eu falo que é um excelente curso, né, para poder, quem quer empreender, acho que pelo menos eu não conheço outro nessa linha de empreendedorismo que vai te agregar tanto. E ali, nesses 7 dias, eles trabalham exatamente isso, as habilidades empreendedoras. É um livrão assim que eles vão passando etapa a etapa do que um empreendedor precisa ter de mentalidade para poder construir um negócio. Que legal, Enio. Muito bacana. Ó, também, então fica a dica para você que vai começar o seu negócio, quer começar ou começou já e está com uma dificuldade. Aí no Sebrae tem um curso muito interessante, na prática, que vai poder te ajudar. Aí, ó, primeira dica do Enio para nós. Exatamente. Né? Então, Enio, eu queria entender de você agora. Qual foi a maior dificuldade sua no seu primeiro negócio? Foi lidar com pessoas? Foi aprender a vender? Foi aprender a negociar? Qual foi a sua maior dificuldade? É interessante que eu acho que a dificuldade é todo dia, né? Empreender no Brasil, a gente brinca, né? A gente conversa, eu tenho um grupo de amigos hoje, né, que empreendem em várias áreas, e a gente fala que vencer no Brasil é como um doutorado para qualquer país, né? Porque a gente sabe os desafios, carga tributária, né? Todos os desafios que a gente tem no Brasil, né? Mas assim, eu entendo que o mais importante, quando você desenvolve uma mentalidade empreendedora, e como né, na área cristã, é saber que os desafios eles fazem parte do seu treinamento para você vencer. Se tiver muito fácil, o caminho não vai te levar muito longe. Não vai. Né? E assim, uma pena que a gente vê, né, que a maioria das pessoas, infelizmente, tem aquela mentalidade do imediatismo, né? De querer achar, né, a fórmula mágica para ficar rico sem precisar trabalhar, né? Infelizmente. E no empreendedorismo a gente tem que entender que para você construir grandes negócios leva tempo. É um processo, né? É um processo. E nesse processo, né, do qual nós estamos falando de empreender e ter os desafios, hoje você já está com quanto tempo empreendendo? Quantos anos já? Comecei com 25, estou com 47, 22 anos. 22 anos. E nesses 22 anos, Enio, como que é a cabeça do Enio hoje, quando você olha para trás e você fala assim, rapaz, se eu tivesse a cabeça de hoje, com 25 anos, o que mudaria, Enio? Assim, aquele sentimento, né? Até eu estava refletindo sobre isso esses dias atrás, né? Porque o meu mais velho, o Matheus, foi estudar em Belo Horizonte, né? Então foi fazer a faculdade lá. E aí, assim, eu olho para ele, né? E claro, ele vai seguir o destino que, né, Deus permitir, o que ele quiser fazer para a vida dele. Mas se eu tivesse hoje, né, a mentalidade que eu tenho com a idade dele, nossa senhora. Então, assim, a gente vai criando casca, né? Os desafios vão te lapidando, vão te ensinando.
Hoje, por exemplo, no segmento que eu atuo, que na área de marketing digital, enfim, né, assim, é tudo muito novo, né, até inteligência artificial hoje todo mundo fala, né, cada dia lançando novas ferramentas, surgindo novas soluções. E assim, você como empreendedor, principalmente, você tem que estar preparado para o seguinte, é aprender todos os dias. Tem que estar aberto todos os dias a aprender, a se desenvolver, a buscar mentores, né? Eu falo que o atalho né, você conversar com pessoas que já passaram pelo caminho que você deseja passar. Porque a gente percebe também, muitas das vezes, que as pessoas elas querem construir algo muito por tentativa e erro. E às vezes é mais barato você, né, se conectar, às vezes, a uma pessoa que já tem um resultado grande, né? Até assim, a gente sente uma pena, né? Que, por exemplo, o marketing digital ele influenciou muito a venda de cursos digitais, né? A gente sabe, claro, que dentro do mundo digital tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Sim. Se você sabe selecionar, você acelera muito o seu processo. Então, assim, eu entrei para o marketing digital tem aproximadamente aí 5 anos, né? Já investi em vários cursos, alguns de fato eram muito ruins, porque a gente vai aprendendo também a selecionar com o tempo. Mas tem cursos, por exemplo, que assim, coisas que às vezes eu demoraria 2, 3 anos, eu aprendi ali, às vezes, 3, 4 horas de estudo. Que legal. Então acelera muito o processo, né? Então a gente tem que estar muito antenado nisso, porque é uma evolução constante, né? O mundo, você tem que acompanhar as evoluções, né? E para aqueles que estão assistindo a gente hoje, o que o Enio faz hoje da vida? Qual que é o empreendimento do Enio hoje? Conta para nós. É assim, até curioso, né? Porque, por exemplo, eu entrei para o marketing digital para poder entender esse mundo, né? Porque como eu venho da venda direta, né? De um trabalho mais presencial, olho no olho, eu queria aprender a trabalhar com internet. E aí, quando veio a pandemia, me tranquei dentro de casa, e aí, trancado dentro de casa, o que a gente vai fazer, né? A gente trabalhava muito com eventos, né? Fazia muitos eventos, e evento é a primeira coisa que para, é a última coisa que volta. E aí me tranquei dentro de casa e falei assim, vamos estudar marketing digital, vamos aprender a trabalhar com internet. E quando você vai trabalhar com internet, você vê um mundo de possibilidades, né? Porque você não tem limite, né? Até às vezes é aquele negócio, né? Até te atrapalha se você não tiver foco. Porque é tanta oportunidade que existe que acaba que, né? E aí o que aconteceu? Logo na pandemia, né? Eu tenho um amigo, Clívio, né? E aí assim, a gente conversando, a gente se conhece já aqui em Pouso Alegre há muito tempo. E aí eu estava numa comunidade, ele estava na comunidade também, falei, nossa, olha que coincidência, né? Uma comunidade a nível nacional, ele na comunidade, a comunidade de Pouso Alegre, e a gente foi, né, trocar uma ideia, porque fazia tempo que a gente não conversava, e falei assim, Enio, você está na mesma comunidade, vamos fazer uma parceria aí, vamos, né, se juntar, tal, não conheço ninguém em Pouso Alegre que trabalha nessa área em específico, e isso aconteceu em 2020, 2021. Ali a gente fez uma sociedade. E aí, assim, eu comecei a aprender muito com ele também, porque ele é um publicitário formado, já tem 15 anos já, né, dentro do segmento. Fui aprendendo muito com ele e aí desenvolvendo, né, comprando cursos, desenvolvendo habilidades. Num primeiro momento, a gente era uma agência de marketing que atendia vários segmentos, né? Aí vem uma história do Bruno, né, que é da Imperial Parma, que assim, a gente começou a prestar serviço para ele. Legal. Começamos a prestar serviço, ajudamos ele a evoluir o processo de vendas ali das parmegianas, né, do processo que ele trabalhava. E aí o que foi legal ao longo do tempo, né? Uma prestação de serviço que a gente, né, estava atendendo ele ali, virou uma sociedade. Que legal. Porque de 2020 a 2025, a gente acabou aumentando o faturamento dele. Nesse aumentar o faturamento, ele criou uma rede social que chama Empreender com Delivery, porque, né, ele se tornou uma referência aqui na cidade, então ele queria ensinar as pessoas a como empreender com delivery. A gente foi ajudando ele a crescer nesse negócio, aí lançamos um modelo de negócio em 2024, um licenciamento de marcas na área de parmegiana delivery. E aos poucos também a gente começou a olhar que a nossa carteira de clientes começou a vir muito do segmento delivery. Hoje, resumindo, a gente tem uma agência focada para restaurantes e delivery. Que legal. E tem um modelo que era licenciamento, que agora está virando franquia na área de delivery. Então, assim, a gente está segmentado nessa área, atende aí, né, pizzarias, hamburguerias, marmitarias. Nosso público-alvo é aquele cara, por exemplo, que às vezes não sabe vender por delivery ou ele é muito dependente dos aplicativos. Então, a gente ajuda esse cara a construir uma base de clientes, recorrência, fidelidade, para ele ter longevidade no negócio dele. Porque a gente percebeu também que a maioria não sabe fazer isso. Que legal, Enio. Então, você que está nos assistindo agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Está com dificuldade aí na sua empresa? Não está conseguindo atender os seus clientes de forma rápida, segura?
Fala com o Enio. Tamo Eu aí tenho pra contribuir. certeza que ele vai poder ajudar você aí a organizar o seu negócio, facilitar o seu trabalho, para que você possa não somente entregar um produto de qualidade, mas também um atendimento de qualidade que faz toda a diferença, certo, Enio? Sim, com certeza. Porque eu conheço muitos lugares que tem um produto muito bom, mas o atendimento é horrível, né? Eu já pedi pizza né, em delivery que demorou 3 horas para chegar, né? Então, tipo assim, é terrível. Então, eu acredito que o seu trabalho é justamente isso, é facilitar, organizar e ajudar o empreendedor a entregar o melhor, né? Não, e sabe assim o que que é o mais legal? Por exemplo, essa prestação de serviço que a gente fez para o Bruno, a gente tinha um conhecimento digital, ele tinha um conhecimento de processos, da estrutura de Sim, restaurante. Então, da mesma forma que a gente contribuiu com conhecimento para ele, ele contribuiu com conhecimento para a gente. E hoje, como a gente toca a expansão de uma rede, a gente não conhece só sobre o marketing digital, a gente conhece como processo como um todo. verdade. Quando você cita aí, por exemplo, o exemplo, você comprar uma pizza e demorar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, é porque o cara não tem processos bem definidos, ele não tem um preparo dentro da operação dele para ele poder ter agilidade, porque jogar o jogo do delivery é você ter eficiência, Sim, né? Então, assim, a gente dá todo esse direcionamento. Então, assim, a gente não trabalha só com o marketing e a venda em si, a gente ajuda esse cara a estruturar todo o processo dele. que legal. E aí, como a gente vive essas operações hoje, porque a gente está com uma rede expandindo em mais de 60 operações aí no Brasil, a gente todo dia está analisando números, é uma grande universidade para a gente. Muitos dos nossos clientes que a gente tem na agência hoje eram operações que o cara tinha uma pizzaria, uma hamburgueria, aí ele comprou a franquia nossa de Parmegianas e aí ele virou para a gente e falou assim, ó, você já está fazendo excelente trabalho aí, né, na franquia. Faz para o meu restaurante também, faz para a minha Legal. pizzaria também. Então, assim, a gente acabou criando uma metodologia de trabalho que hoje a gente ajuda muita gente, né? Então, se o cara quer jogar o jogo do delivery, a gente pode, de alguma forma, ampliar a visão dele, né? Que legal. Então, olha, fica a dica para você. Não importa o segmento seu, se for pizzaria, hamburgueria, sushi, não importa. Se você tem dificuldade, talvez, de atender, né, o seu cliente final ali de forma mais ágil, mais organizada, você pode entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar, te auxiliar nisso aí, para que você consiga tirar esses impasses, isso que tem dificuldade, trago dificuldade, né, para o seu negócio. Porque, ô Enio, e qual que é o nome da sua empresa hoje, para que as pessoas saibam? Projeta Food, da agência, e a franquia chama Royal Parma. Royal Park, que legal. Então, gente, então fica a dica para você. E agora eu queria entrar num ponto aqui específico, muito importante para mim. Porque existe o Enio, empreendedor, antes de se tornar um cristão. Exatamente. E depois existe o Enio, agora cristão, que continua empreendendo. O que mudou na sua vida, Enio? Como que a sua cabeça funciona acerca disso? Então, é uma coisa até curiosa, né? Graças a Deus, assim, eu venho de um berço onde minha mãe tem 4ª série primária, meu pai tem 8ª série, mas, assim, os exemplos deles foram sempre exemplos de honestidade, né? Então, assim, eu convivi, né, com essa essência deles, né? Só que, assim, eu nunca me conectava na igreja. Eu venho de um berço católico, né? E, assim, meus pais frequentam, né? Meu pai é falecido já, mas minha mãe frequenta até hoje. E assim, eu sempre na minha, né? Assim, às vezes estudava, né, a Bíblia, tinha um pouco de dificuldade. E assim, de 2 anos para cá, até comecei a frequentar na onde era, né, a Sal da Terra antes. E assim, ali me conectou com a essência, né? Eu já conheci um pouquinho você, depois, né, conheci o Pastor Tito também. Sim, E aí, assim, parece que me conectou de fato, né? A comunicação, a legal. maneira. E ali eu, né, falei assim, aqui é o caminho. E assim, o mais curioso, né, nessa evolução minha, eu entendi a importância do desenvolvimento constante, né, e da contribuição também, né. E quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, porque eu estudei já muitos livros, muitos cursos atrás, eu falava assim, nossa, tudo vem da base, né, da Bíblia, né. E aí eu falava assim, nossa, por que eu não me conectei antes, né? Então, assim, hoje, nossa, eu me sinto em casa, né? Eu falo para a Cris, assim, todos os compromissos que vocês têm, né? Que organiza a agenda, a gente procura sempre estar presente porque faz muito bem. É justamente isso. É o que eu costumo dizer para as pessoas. A palavra de Deus, a Bíblia em si, ela tem muito mais do que algumas histórias para nos contar, né? A Bíblia, ela nos ensina, nos orienta, ela mostra o caminho, ela é a resposta para todas as perguntas.
E o que eu vejo também, Enio, é nesse mundo dos negócios, né, às vezes a gente vai escutar muitos empreendedores famosos, né, podcast que a gente assiste, esses homens têm uma referência, eles Exato. buscam de uma fonte. E na maioria deles, a fonte é a própria palavra de Deus. Exatamente. Principalmente quando a gente vai ler ali, né, o livro de sabedorias, né, eu percebo que muitos dos conselhos que esses homens dão, né, para os seus ouvintes, é justamente o que está na palavra de Deus. Quando foi esse start? Quando que você pensou assim, poxa, cara, eu tenho tudo aqui na palma da minha mão, eu tenho que usar isso aqui de forma diferente. Como é que foi? Você sabe quem que me encantou quando eu fui pela primeira vez na igreja? A Clarinha. Foi Do Wave. Isso. É a nossa líder de Exato. adolescentes aqui. Clarinha é uma bênção. Uma jovem que chegou aqui com acho que 16 anos. Hoje lidera os nossos adolescentes. Hoje ela, se não me engano, está com 19 anos. Está voando. Uma menina dedicada, uma bênção. Então, é dela que o Enio está falando. Conta mais, Enio. Eu não lembro exatamente o que foi o encontro, mas a Cris, né, falou assim, vamos lá na igreja, né? Então, chegamos lá, era para jovens, levei, né, os 2 filhos, enfim, e a Clarinha, ela fez uma ministração onde ela pegou, né, ela fez uma dinâmica do copo vazio e o copo cheio de água, né, com a hora que você coloca o fogo, né? Sim. E aí, assim, ela falando aquilo, e eu pegava assim, sentado, olhando, eu falei assim... Só passava na minha cabeça, né? Quem são os pais dessa menina, né? Me encantou ali. E aí depois eu comecei a frequentar os cultos, né? Já Legal. conheci um pouco de você, conheci um pouco do Tito, e aí fui me conectando. E assim, a maneira como vocês ministram chega para, né, o coração da gente, né? Como vocês ampliam a didática de vocês, de como explica, né? E isso para mim fez total sentido, porque hoje em dia, todas as decisões que a gente vai tomar na área de negócio, a gente está sempre refletindo baseado nos princípios. Verdade. Né? Então, assim, por mais que eu venha de um berço católico, né, que meus pais, de certa forma, são muito honestos e eu sempre procurei seguir os exemplos deles, a gente vê muita coisa errada no mercado. Né? Assim, tem um versículo, aí você vai saber me falar, eu não sei, ainda não consegui decorar, mas assim... o versículo ele fala, né, que o povo peca por falta de conhecimento, né? É isso mesmo. E aí, assim, eu fico... Esses tempos atrás, estava até conversando com o Matheus, né, meu filho mais velho, que agora foi morar em Belo Horizonte, estudar lá, e eu falei para ele, falei assim, procura se desenvolver para que você não seja mais um. Mais um no meio da multidão. Porque a grande questão é, quando você tem o conhecimento te liberta. Te liberta. Né? Então, assim... A maioria das pessoas, infelizmente, estão acomodadas, né? Verdade. Quem tem o conhecimento, quem, né, segue ali provérbios, salmos, enfim, né, toda a Bíblia como um todo, aquilo ali te traz muito ensinamento, né? E até eu tenho um hábito diário hoje, todos os dias, né? Eu acordo de manhã, né, vou fazer minha oração e eu mando um versículo para o Mateus, né? Para poder conectar ele, né? Procurar estimulá-lo a se conectar, né? O Davi também. Porque, de alguma forma, a gente sabe o quanto é poderoso isso, né? Quando você tem o conhecimento, as suas decisões ficam muito mais fáceis. E se você está passando por dificuldade, você sabe que faz parte do processo, né? E é legal você falar isso sobre enviar, né, o versículo todo dia para o seu filho, porque o Enio também nos ajudou a desenvolver algo aqui na igreja que funciona assim muito bem, que é as nossas pílulas de fé, né? Pílulas de fé. O que são as nossas pílulas de fé? São mensagens devocionais diárias que tanto eu quanto o pastor Tito enviamos para um grupo de pessoas, né, para alguns grupos no WhatsApp, e estes grupos têm, em média... Já está batendo umas 600 pessoas. 600 pessoas divididas em alguns grupos. Fora que a gente não sabe para onde vai esses áudios, né? Justamente. É compartilhado para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Porque a gente já recebeu mensagem de fora do país de pessoas que têm acessado essa pílula de fé, esse versículo diário, né? Essa palavra diária de Deus. Isso tem feito assim, a diferença na vida de muitas pessoas. E isso começou por conta do Enio. A ideia do Enio foi, vamos mandar essa mensagem para mais pessoas, vamos organizar grupos aqui. Então, a gente está muito feliz porque isso tem alcançado corações de muitas pessoas. Não, e assim, quando eu pensei nisso, era para me preencher mesmo, né? Para que eu pudesse conhecer mais, né? Então, claro, a gente sabe, né, que tem pessoas na igreja que já têm uma vivência já de muito tempo, né? Eu ainda sou novo na igreja, estou aprendendo, mas eu falei assim, como aprender mais, né? Então, vamos explorar mais, né, o trabalho de vocês, o conhecimento de vocês. E aí veio a ideia, e assim, está se tomando uma proporção, né? A gente faz ali um trabalho ali estratégico ali para de alguma forma convidar as pessoas para poder fazer parte e vem crescendo, né? E os feedbacks vêm chegando e a gente sabe que contribui demais, né? As pessoas
infelizmente, né, passam por muitas dificuldades, não sabem às vezes como interpretar isso e as pílulas de alguma forma vêm para contribuir, né? Verdade. Então, se você deseja receber essas pílulas de fé, você pode acessar o nosso Instagram, Sal da Terra Horto. E lá dentro tem um link que vai direcionar você para um desses grupos, onde você vai receber as nossas pílulas de fé diariamente, 365 dias por ano, tá bom? Então, pega essa dica aí e fica ligado Vale a pena. nesse tempo, é muito bom. Ô Enio, e conta para nós um pouquinho, hoje com todo o conhecimento que você tem da Palavra de Deus, você já está com a gente há quase 2 anos. Isso. E o que isso mudou na sua família? O que a igreja transformou a sua casa? O que a igreja te ensinou nesses 2 anos que você tem compartilhado, não só com a sua família, mas também com os seus amigos? Assim, me trouxe muita paz de entender, né, a questão da fé, a questão de saber, né, como interpretar os desafios. Assim, às vezes quando a gente não está conectado, né, com a Bíblia, quando a gente não tem um conhecimento, por exemplo, se estressa com a esposa, briga com o filho, a gente, né, não vive, né, a base da família, não olha para a família como uma essência mesmo, porque é a primeira empresa. Sim. Né? É a empresa fundamental. Se você é bem com a sua família, qualquer certo. coisa ao seu redor prospera. É isso mesmo. É as amizades, é o seu negócio, né, os outros familiares, enfim. Então, assim, quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente se desenvolve, quando a gente tem, né, clareza sobre isso, tudo muda. Porque as situações vão acontecer todo dia, os problemas vão acontecer todo dia. E quando você tem um conhecimento, você tem uma melhor interpretação das coisas. Verdade. Quando você é vazio, né, do mundo, aí é estresse, é briga, é, né, agressão, Sim. é uma palavra mal falada, Sem dúvida. né? Então, assim, eu acredito que, sinceramente, para mim, e ainda estou aprendendo, tenho que aprender muita coisa ainda, né? Todos os dias eu aprendo. Semana passada mesmo eu estava fazendo uma reflexão, né? Porque a gente veio aqui no Churrasco dos Homens, depois na quarta-feira a gente foi para o PG, aí na quinta-feira eu acabei não conseguindo vir, mas era para mim ter vindo trazer o Matheus, o Davi, mas a Cris trouxe. Aí no sábado a gente se reuniu com o grupo do PG de novo, né, lá em Cariaçu, e aí domingo estava aqui no culto. Então, assim, essa, né, a gente fala, né, dentro dos aprendizados, né? Que o ser humano ele aprende por repetição. Então, se você está vendo todo dia ali, né? Você está estudando todo dia, a gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo, né? Você vai interpretando, você vai aprendendo e a clareza te faz tomar melhores decisões, né? Sem dúvida. E, N, conta para nós, você como empreendedor, eu creio que o seu tempo deve ser muito corrido, né? Você deve acordar cedo, dormir tarde, telefone tocando o dia inteiro, muita coisa para fazer. Como que você organiza o seu tempo dentro dessa correria, dentro desse dia doido que a gente tem, casa, família, empresa e negócios e reuniões? Como que você tira o seu tempo de devocional ali, seu tempo com Deus? É só nos cultos? É só de manhã? Como que você organiza a sua vida? Porque a gente ouve muitas pessoas dizer que não tem tempo com Deus porque a vida é uma loucura. Mas como você, como empresário hoje, como que você organiza o seu tempo, o teu tempo de devocional, de oração? Como que você faz isso? Eu procurei trazer algumas rotinas, né? Então, por exemplo, quando eu acordo de manhãzinha, né? Deito ali, né? Dobro o meu joelho na beira da cama, faço minha oração, né? Para minha família. Aí saio, vou fazer um treino das 6 às 7. Quando eu volto, né? Tomo um banho. Aí, na ida e na volta, estou escutando louvores, né? Músicas, né? Que preenchem a gente, né? Parei de escutar as músicas do mundo, né? Então, assim, cada dia louvores, isso se tornou um hábito. Por exemplo, quando eu vou para o trabalho, né? Vou e volto, estou escutando louvores. E assim, logo depois que eu tomo banho, né? Às vezes a Cris me acompanha, às vezes não, eu vou fazer um café. Então, eu vou fazer ali meu ovinho, aí eu coloco, né? Uma pregação para poder ouvir, para poder, antes de começar o dia, e vou para a empresa. Né? Deu horário de almoço também, aí eu vou subir para casa, né? Porque a empresa é na Vicente Simões, moro na Esplanada. Louvor novamente. Legal. Então, assim, essa rotina eu procuro, né, não negociar ela, eu gosto disso, né? Bacana. Então, quando eu chego no final da tarde em casa também, né, às vezes quando tá com um tempinho, eu ouço um louvor, converso com a esposa, às vezes vou brincar com o cachorrinho também, dar uma atenção pro cachorrinho. Precisa. Né? E aí, assim, é engraçado, porque a rotina é tão intensa que vai dando ali 9h30, 10 horas, a bateria vai arriando, né? O olho já vai fechando aí sem você querer, né? Aí você deita, descansa e no outro dia, uma nova rotina, né? Mas eu
procuro organizar dessa forma, né? Então, é bênção, assim. Eu, né, tenho uma rotina totalmente diferente de 2 anos atrás, né? Que era totalmente desorganizada, não tinha, né, essa busca, né, pelo conhecimento da Bíblia, enfim. Então, assim, tem melhorado, procurando melhorar todos os dias, né? Que bacana. Então, você que está nos ouvindo, para de dar desculpa, falando que não tem tempo. O que você faz da meia-noite às 7 horas da manhã? Eu tinha um professor que falava isso. O que você faz da meia-noite às 7 da manhã? Ó, tempo você tem, é o que você não quer. Então, o que o Enio falou aqui é muito legal, gente. Às vezes a gente fica postergando, a gente fica dando desculpa para que a gente não faça aquilo que é essencial. Né? Então, o devocional, o tempo com Deus, ele é totalmente essencial para a nossa vida. Então, eu queria dar uma dica para você. Ainda que você seja empresário, que você tenha muitos negócios, que você tenha uma agenda corrida, você chegue cansado em casa, trabalha, estuda, faz faculdade, não tem desculpa para que você tire pelo menos um tempo para que você possa dedicar um tempo do seu dia ao Senhor. Então, eu tinha uma rotina assim, Enio, eu acordava às 7 horas da manhã, trabalhava, e assim, do momento que eu chegava na empresa até a hora que eu saía, era assim, correria doida. E eu ia para a faculdade, e lá, o que eu fazia? Eu levava o meu violão na hora do intervalo, 25 minutos de intervalo, eu fazia um momento de reunião com os alunos. E a gente começou em 2, no final de 2 anos e meio, no final do meu curso que eu fiz, a gente tinha 45 pessoas ali, todo intervalo, orando, adorando a Deus. Então, era o tempo que eu tinha, então a gente fazia daquilo ali um momento para o Senhor. E quando eu chegava em casa antes de dormir, fazia meu devocional, lia minha Bíblia. Então, assim, tempo a gente tem, é que a gente muitas das vezes não prioriza aquilo que realmente é importante. Exatamente. E hoje, para o CN, 47 anos, tá novinho, ó, voando. Dá uma dica para quem está querendo começar a empreender. Nós temos muitos jovens que estão começando a empreender aqui na igreja, aqueles que nos assistem também, muitas pessoas que já começaram e outros que estão querendo começar. Qual que é a dica que você daria hoje, com a experiência que você tem, com a visão que você tem, para que eles pudessem colocar em prática e não cometer erros absurdos que muitos que começam sem nenhum tipo de conselho, de sabedoria, Eu costumo dizer que empreender é você resolver problemas, né? Então, assim, onde a maioria está vendo problemas, você olha a solução e traz a solução para essas pessoas. E quanto mais essa solução atender ao maior quantidade possível de pessoas, mais êxito você pode ter ao longo do tempo na construção, né? Então, assim, eu vejo que se a pessoa quer empreender hoje, né, tem muita informação disponível. O mais importante eu quero empreender numa área específica. Foca naquilo. Vai buscar referências naquilo, né? Vai aprender com quem tem resultado. Cuidado com os vendedores de curso, que às vezes promete ganhar dinheiro sem trabalhar. Nada, não faz sentido. Né? Procura ser criterioso em relação a isso. Eu até falei isso de atrás para o Matheus, né? Nada contra a faculdade, né? Ele passou numa grande faculdade lá em Belo Horizonte, mas eu falei para ele, falei assim, nada contra os professores também, né? Porque a educação é fundamental. Eu brinquei com ele, falei assim, os professores que estão te ensinando, eles empreendem? Eles atuam na área ou eles só dão aula? Porque eu, particularmente, quando a pessoa está conversando comigo, eu procuro ver se ela tem resultado no que ela está falando. Né? Então, assim, se você quer empreender, olha para essas referências e, principalmente, né, testa. Né? Faz lá o seu MVP, não precisa investir tanto dinheiro. Hoje, qualquer negócio, por exemplo, eu comecei a agência com o Clívio com 0 investimento financeiro. A gente fez uma parceria e eu falei para ele, falei assim, a gente vai trazer os clientes, conforme a gente vai trazendo os clientes, o faturamento que for gerado, a gente vai, né, dividir ali a sociedade e está tudo certo. Construímos um negócio que, assim, a gente considera que já é um bom negócio, a gente, né, tem sonhos mais ousados, claro, mas assim, investimento 0, mais de energia e conhecimento. Então, assim, dá para fazer muita coisa hoje em dia com baixo investimento. Né? Eu vejo, às vezes, as pessoas, até um amigo em comum nosso aqui da igreja, né, ele trabalhou 30 anos numa empresa, recebeu uma rescisão, né, a gente batendo um papo, e aí ele já queria colocar toda a rescisão para poder abrir um negócio. Eu falei, calma, não precisa. Olha que legal. Né? Usa essa bagagem de experiência de 30 anos que você teve, que é uma inteligência, né, muito grande, a vivência que você teve. Sabe de muita coisa. Para poder testar primeiro. Né? Então, assim, não tem um certo e errado, mas, né, aí eu estou dando alguns direcionamentos para ele, para poder passar essa visão de que, né, porque o que acontece? Já vi muita gente, né, que acumulou um dinheiro, foi empreender,
né? Investiu toda a grana que tinha por não ter o conhecimento. Porque empreender e trabalhar CLT é totalmente diferente. A mentalidade é totalmente diferente. E assim, a pessoa perdeu a economia, aí começou a passar por muitas dificuldades. Então, assim, dá para você testar. A grande questão é como usar esse conhecimento a seu favor e buscar referências, porque essas referências elas podem te ajudar vamos dizer, a passar por um caminho asfaltado, né? A franquia mesmo que a gente vende, a gente mostra para a pessoa, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, ó, eu te vendo uma máquina do tempo. Claro que a pessoa tem que ter um capital ali um pouco maior de investimento, mas eu falo para ela, falo assim, ó, você não vai precisar, porque, por exemplo, esse modelo ele foi validado por 17 anos de experiência do meu sócio. Olha que legal. Então, assim, foram 17 anos passando por dificuldades até chegar a um modelo que funcionava. E hoje a gente vende um modelo de negócio que ele economiza. Tanto que, assim, tem vários franqueados nossos hoje que, assim, o máximo que eles têm é 2 anos, eles já faturam muito mais do que esse sócio nosso em 17 anos. Então, assim, aí depende muito, né, da visão, mas, assim, dependendo do perfil da pessoa, valida isso e busca referências. Isso é o mais importante. E o legal, né, que você contou dessa bagagem de 17 anos é que o cara já experimentou muito. Nossa. Já errou muito e também já acertou muito. Então, ele pega tudo isso, tira aquilo que é ruim e deixa aquilo que é bom. Então, a pessoa que acessa essa franquia, ela vai descobrir algo que já está funcionando, certo? Exatamente. Algo que já funciona, é só colocar em prática. Não, isso aconteceu com a gente, na verdade. Porque o que acontece? Quando a gente lançou o modelo de negócio em 2024, a gente foi de 2024 até 2025 por tentativa e erro. Chegamos em dezembro, aí conhecemos dois caras que hoje são referências no mercado de franquias no Brasil. Eles têm uma rede de cafeterias aí com mais de 1.000 franquias. E a gente pegou e foi lá e fez um investimento para poder estar dentro de um grupo deles lá de mastermind. Sim. Investimos um valor, né? Só que assim, coisa de 20 dias, eles já mostraram para a gente tudo que a gente precisava trilhar, que foi uma vivência deles de muito tempo construindo essa rede de franquias, que acelerou muito o nosso processo. Que bacana. Então, assim, de alguma forma, se existe um atalho, esse atalho seria esse, mas só que, claro, a gente não investiu barato, a gente investiu um bom, né, fez um bom investimento para poder estar dentro desse grupo. E aí, assim, eles mostraram todo o caminho do que a gente precisa fazer. Claro que, assim, a gente já está com um negócio mais maduro, né? A gente já tem uma boa estrutura. Lá atrás, quando a gente começou com 0 investimento. Então, assim, a gente foi testando, validando. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, procure ouvir as dores das pessoas. Se você vai, por exemplo, criar um negócio baseado, né, a construir uma audiência na rede social, o ouro está dentro da rede social. Sim. Por quê? Se você ouve as dificuldades, né, e o modelo de negócio ele foi criado baseado nessa rede social, a gente começou a ouvir as dores das pessoas e falou assim, eu tenho solução para isso, eu tenho solução para isso, eu tenho solução para isso. E a gente faz muita enquete para poder entender qual o segmento do cara, quais as dificuldades dele. Então, assim, hoje, principalmente, né, no marketing digital que a gente atua, né, e aí se tem profissionais aí, procure ouvir, não queira fazer as coisas da sua cabeça. Porque às vezes a pessoa quer fazer as coisas do jeito dela, não, isso aqui vai dar certo, enfim, e não ouve a audiência, você vai bater cabeça. É porque cada um também tem uma dificuldade, certo? Exatamente. Independentemente da área, cada um tem a sua dificuldade, porque às vezes o que é dificuldade para um não é para o outro, né? Então a pessoa tem que realmente ouvir, ter uma ouvidoria legal para que ele possa filtrar, né, e fazer o negócio acontecer. E pensando sobre isso, Enio, hoje, né, dentro desse feedback que você tem, né, dos seus clientes, dos seus essas pessoas que buscam vocês para resolver, né, essas questões, qual que é a maior dificuldade que vocês veem? Assim, qual que é o relato dessas pessoas que começam o empreendimento, que começam a franquia? Qual que é a maior dificuldade hoje, assim, que as pessoas mais testemunham para vocês, assim, que você pode dar uma dica para a galera tomar um cuidado? Assim, eu falo que, por exemplo, a maioria das pessoas ainda não entendeu a importância do mundo digital para efeito do negócio, né, da visibilidade. Tem uma frase que a gente sempre fala que assim, o mais visto sempre vai vencer o melhor. Claro que se o melhor tem visibilidade, aí ele se torna líder no mercado dele. Mas assim, quantas pessoas que sentam às vezes com a gente, que às vezes está passando por dificuldades na empresa dele, não investe para poder ter uma visibilidade no mundo digital e às vezes fica olhando, olha aquele cara lá, o meu concorrente, né? O produto dele é muito ruim comparado ao meu, né? Só que o cara investe. E vende mais. Está divulgando, tá né, evoluindo. Tem uma frase, né, no mundo do empreendedor que é muito disso, né? Quem não é visto, não é lembrado. Né?
Então, assim, qualquer empresa que você vê hoje dentro do mercado, que é muito grande, né? Essa empresa ela investiu em construir a autoridade dela. Vamos pegar um exemplo aqui, que é uma referência hoje para a gente aqui em Pouso Alegre, que é a CIMED. Sim. Né? Se tornou uma potência. Né? Se tornou uma potência. Mas por quê? Porque o João Adib, por exemplo, ele entendeu a importância disso. Quando o negócio era administrado pelos pais, de certa forma não tinha tanto investimento. Era mais um. Eu estava lendo uma matéria esses tempos atrás falando sobre a evolução deles. Antes dele tomar a direção da empresa, a empresa era a 36ª no mercado em termos de ranking na área de farmacêutica. Hoje é a top 3. Que legal, hein? Por quê? Porque ele tomou a decisão de ter uma grande visibilidade, de investir. Hoje ele investe 3 a 4 vezes mais em marketing do que qualquer outra empresa do segmento. Então ele entendeu esse jogo. E aí, se você pega qualquer outra empresa hoje que está se destacando no mercado, se existe uma característica, é o investimento. E recentemente é que fizeram uma jogada boa aí com o sabor aí do Toguro, né? E deu muito certo, né? Sim, assim, eles estão criando muitas tendências, né? Eles tornaram referências. Há mais ou menos um mês atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra lá em São Paulo com o Shibata, que é o responsável, né, pela parte de marketing. E assim, é um cara que é até curioso, né? Não sei se você conhece a história dele. Ele trabalhava antes com aviões não tinha nada a ver na Embraer. Foi assumir uma farmacêutica e ele fala muito da essência dele. Ele falou assim, eu quero ser lembrado pela cor amarela. A hora que a pessoa entrar numa farmácia, ela bateu o olho, vê um amarelo, ela vai lembrar da CIMED. Então, assim, você pode ver que todas as ações que eles criam, muitas das vezes, se você é um consumidor, né, de medicamento, entra na farmácia, bate o olho, seja... É verdade. E é uma ação massiva que eles fazem para poder construir. Então, assim, ser lembrado, ser visto, né? Eles não economizam com isso, porque é o que a gente fala muito para as pessoas. Por um período, você tem que construir. Mas depois que você construiu, aí você... né, lá na frente você acaba que, né? Vai colher, né? Vai colher o fruto do que você plantou, né? Que vem dentro do versículo aí, né? É isso aí. Então, galera, para vocês que nos assistem, eu queria dar uma dica para vocês. É o seguinte. Eu sei que começar é muito difícil, dar esse start, porque a gente tem um medo, né? Eu empreendi por 2 anos, né? Antes de me tornar pastor de tempo integral. Eu empreendi por 2 anos num ramo que eu não conhecia. Graças a Deus por isso fui muito bem sucedido. E o que eu penso hoje a respeito de empreender está muito ligado à energia. Você colocar energia naquilo que você está fazendo, não ter medo. Não ter medo. Disposição mesmo, gastar tempo, procurar saber sobre o produto, porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é o seguinte: quem não conhece o produto não vende. Então, se você vai vender que seja um copo d'água, você tem que saber muito sobre esse copo d'água. Você vai vender um queijo, você tem que saber muito bem sobre queijo. Então, você que está pensando em começar um negócio, seja o melhor do segmento. Tente ser o melhor do segmento. Conheça tudo sobre. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua venda. Porque hoje tudo é venda, certo, Enio? Exatamente. Então, e eu falo até uma coisa interessante, assim, hoje a informação está tão disponível que se a pessoa tiver a atitude todos os dias de buscar a informação, seja, né, através de um canal do YouTube, seja através de inteligência artificial, seja... Você tem muita informação disponível, a sua pessoa só precisa buscar. Não sei fazer isso. Quem pode me ensinar? Você já perguntou para uma inteligência artificial? Você já foi ver lá no YouTube se tem algum vídeo explicando sobre isso? Verdade. É até curioso, assim, eu não sei fazer nó na gravata. Uma vez eu precisava ir num casamento, não sabia fazer o nó na gravata, entrei no YouTube lá e digitei como fazer um nó na gravata, aprendi. Então, assim, eu falo muito para as pessoas, assim, buscar. Assim, a informação está muito disponível. O que você não pode, de certa forma, é se fechar. Verdade. Não sei fazer. Eu achei até legal ontem a palavra, né, do pastor Amauri, né, quando ele falou assim, né, entrega para Deus, né, e vai buscar. Vai buscar porque está disponível. Né? Verdade. Então, assim, quando você tem essa atitude de estar sempre buscando, sempre se desenvolvendo, você vai encontrar a solução. Não é no YouTube, não é na inteligência artificial? Tem um amigo que sabe fazer isso? Pergunta, né? Tem pessoas que às vezes, né, se fecham, né? Ficam reclamando, ao invés de reclamar, foca na solução, né? Verdade, eu lembro que quando eu tinha uma cantina na faculdade por 2 anos, eu trabalhei no comércio por 14 anos numa empresa, eu era assim, conhecia tudo do meu setor, né? Eu costumo dizer que eu era assim, conhecido como um dos melhores naquilo que eu fazia. E aí eu mudei totalmente. Só que antes de eu montar meu café na faculdade,
Eu tomei muitos cafés na minha cidade para saber qual que era o melhor. Eu comi muitos pães de queijo para saber qual que era o melhor, para que eu pudesse levar, entende? Então eu procurei assim entender a área daquilo que eu estava entrando para eu poder me destacar. E em 2 anos assim eu tive assim uma colheita muito boa, graças a Deus por isso, Amém. né? Então vai começar o seu negócio, você tem que saber o que você está fazendo. Primeiro, porque você não vai investir energia, tempo, dinheiro numa coisa que você conhece pouco, porque senão você vai quebrar a cara. Ou senão você contrata uma pessoa que saiba muito para poder ser à frente do seu negócio, ou senão você procure pesquisar para que você não tenha essas dificuldades. Porque as dificuldades vão vir, mas quanto menos você conhece daquilo que você faz, mais dificuldades você vai passar. Então, o que eu quero dar um conselho para você aqui, né, neste momento aqui, busque conhecimento em primeiro lugar, energia, gaste tempo e coloque amor naquilo que você faz. Porque se você colocou amor naquilo que você faz, meu amigo, você vai, ainda que venham as dificuldades, os dias maus, você vai conseguir passar por todos esses momentos de crise que certamente todo empreendedor enfrenta, mais cedo ou mais tarde, Sim, né? sim. E você enfrentou alguma crise ainda nesse processo, nesse Nossa, tempo? demais, demais. Conta uma Assim, para nós. eu já assim, quando eu trabalhava na venda direta, por exemplo, né, não é como hoje, que hoje o digital, de certa forma, é muito fácil, né, se conectar com as pessoas. Hoje eu faço reuniões online no Brasil inteiro, né? Legal. E na época, assim, estava abrindo o mercado e aí aquela ânsia, né, colocava pé na estrada, gasolina, né? Assim, eu fui para Belo Horizonte para poder fechar um negócio lá, né? Com o dinheiro da gasolina, não tinha dinheiro nem para comer. Cheguei lá todo empolgado, falei, nossa, se eu fechar esse negócio vai, né, vai dar muito certo. Cheguei lá, o cara não estava lá. Nossa. Ligava. E isso que a gente já vinha num acompanhamento ali de uns 3 meses, o cara sumiu, não atendeu. Eu falei assim, cara, esse cara pisou na bola comigo. Voltei chorando, com raiva, dentro do carro, né? Assim, nem almocei, né? Não tinha nem dinheiro para comer direito, né? E assim, era só o dinheiro da gasolina, da ida, da volta, do hospedagem, enfim. E eu falei assim, meu Deus, né? Será que eu estou fazendo? Porque a gente sempre fica se Se perguntando, né? questionando, né? Principalmente no mundo do empreendedorismo vai acontecer muito isso, né? Porque às vezes você está começando um negócio, você ainda não tem o conhecimento, né, de como construir todo esse processo. E às vezes você vai se perguntar, né? Ah, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? E aí, né, chamar, né, Papai do Céu para estar do seu lado, para ser seu sócio, para poder caminhar junto, para poder te dar direcionamento, né? Ter conselheiros, ter pastores para poder ajudar nesse. Porque assim, o começo para todo mundo é É difícil, difícil. né? Mas a grande questão é, eu falo muito para as pessoas, o que, que é o difícil, né? É você saber interpretar que aquilo ali, na verdade, é um aprendizado. Verdade. Se você está passando por dificuldade, é algo que você não sabe fazer. Sim. Só que assim, se você tiver determinação, se você deixar a jornada ser leve, você vai aprender. Verdade. Né? Então, assim, tem gente que, né, muita gente que, na verdade, não sabe interpretar. Isso eu acho que é um desenvolvimento de mentalidade mesmo. Porque, assim, hoje, né, com 47 anos, eu já tenho uma mentalidade que, assim, vou montar um negócio novo hoje? Vou. Eu sei que eu vou passar por dificuldade, eu sei que eu vou passar por desafio, só que aquele desafio é para poder me lapidar, para eu poder chegar onde Não vai eu quero. desanimar você totalmente, como muitas pessoas, né? Eu Exatamente. recentemente, eu vi aqui na nossa cidade, abriu um açaí muito top no centro da cidade, cara, um investimento altíssimo, ficou 7 meses e fechou. Nossa, quando eu vi, fiquei muito triste. Então, que você não seja, né, o próximo. Então, quando você for fazer um investimento, você for colocar energia em algo, primeiro, antes de tudo, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te dê estratégia, que Exato. coloque pessoas no seu caminho, peça a direção de Deus para que você possa tomar a melhor decisão, peça a sabedoria de Deus para que você possa colocar pessoas do seu lado para que possam te auxiliar na contratação de um funcionário, que hoje está tão difícil, né, contratar funcionário hoje, pessoas para trabalhar com a gente. Assim, eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas boas, nós só precisamos procurar. Tem pessoas, né? Mal intencionadas. Tem, mas é um trabalho. Eu falo muito para as pessoas o seguinte, né? Olhe muito como se você fosse um técnico da seleção brasileira. O que o técnico da seleção brasileira faz durante 4 anos? Ele vai trocando jogadores para poder chegar lá no final, montar um time para tentar ser campeão da Copa, né? Verdade. Então, assim, isso é uma essência, né? Então, assim, se você vai montar um negócio, saiba que, né, você vai se frustrar, você vai contratar pessoas. E aí vem a relação do empreendedor, né, de você se desenvolver para poder entender de gente, né? Sim. Então, assim, é uma matéria fundamental que eu vejo também, né? Eu não sou
um excelente conhecedor, mas eu estou sempre buscando, né? Então, assim, buscar entender de gente. Existem os perfis comportamentais, Sim. como o pessoal fala, né? Então, assim, você saber interpretar aquela pessoa que gosta de ser desafiada, aquela pessoa que não gosta de pressão. Então, existe. E, assim, tem muita informação disponível. Ah, não é, eu não sei como é que funciona isso. Só buscar, né? Então, assim, tem muito treinamento, tem muito curso, tem muita informação disponível hoje na internet. O que a pessoa não pode é se fechar, né? Verdade. Se limitar, vamos dizer assim, porque como eu uso isso muito para mim, né? Se eu não sei fazer algo, até hoje, por exemplo, com a própria inteligência artificial, né? Eu converso com ela e falo assim, ó, eu não sei fazer isso, como é que você me direcionaria para poder fazer isso? Igual, por exemplo, a pessoa vai montar um negócio. A sugestão inicial é montar um plano de negócio. Não sei fazer um plano de negócio. Como é que faz isso? Pergunta para ela vai te responder. Então, eu até falo isso para os meus filhos, né? Porque, assim, a gente entende que essas novas tendências da inteligência artificial, se você perguntar de forma rasa para ela, ela vai te entregar de forma rasa. Agora, se você souber fazer perguntas para ela vai te entregar muita informação relevante. Tempo atrás não, faz umas 2 semanas, eu não sabia resolver um problema, né, que a gente tinha de configuração lá da nossa agência, e fui conversando com ela, né, e assim, conversando, ela me deu a solução. Aí eu tinha um amigo meu, né, que é conhecedor, falei assim, mandei a mensagem para ele no WhatsApp, falei assim, valida isso aqui para mim. Falei, não, é isso mesmo. Fui lá e resolvi. Olha que legal. Então, assim, de uma forma muito simples, né, claro, né, investindo tempo ali. Esse tempo atrás a gente estava conversando até para a questão tributária da empresa, né? E aí, assim, a gente consultou alguns contadores e eu fui para a IA também para poder fazer essa consulta. Ele me deu todo um planejamento tributário, né? E aí eu falei assim, agora só preciso validar com o contador. Entreguei para o contador e falei, é isso mesmo. Então, assim, tem muita informação disponível. E você acredita que essa ferramenta da IA, ela veio para somar, de fato? Nossa Senhora. Para mim é caminho sem volta, entendeu? Existe ainda, né, muita coisa no ar ainda do que vai ser isso, mas assim, para a gente lá, para você ter uma ideia, para acelerar a produtividade é impressionante. Legal. Né? Então, assim, a gente acelerou, por exemplo, às vezes a pessoa que fazia, por exemplo, a gente tem lá o copywriter, que é as pessoas que escrevem os textos, né, das postagens, dos sites que a gente vai fazer. Ele sentava para poder escrever. E aí, assim, cada projeto, cada planejamento, por exemplo, ele demorava 15 dias. Olha. Hoje ele faz em horas. Que legal. Então, assim, claro que, como eu falei, tem que saber fazer as perguntas certas. Tem todo um comando certo. E aí, o que é legal também é que, por exemplo, não sei se vocês já viram sobre isso, né? A inteligência artificial também, quando você faz a assinatura dos planos, você pode criar a tua inteligência lá dentro. Olha que legal. Ou seja, todo o conhecimento que você tem, você vai armazenando dentro dela. E a hora que ela pegar, né, algum amigo seu tiver alguma dúvida, você entrega o link para ela e pergunta, fala assim, ó, como o Thiago pensaria em relação a isso? Legal, já te ela conhece. vai responder. Então você pode ir alimentando baseado no teu nível de conhecimento também. Então nós podemos dizer com todas as palavras que a IA é a ferramenta do futuro, do presente, assim, né? Eu acredito sinceramente que não tem como viver sem mais, né? Porque ela é uma excelente ferramenta para você caminhar juntos, né? Legal. De tirar dúvida. Porque assim, o que a IA nada mais faz? Ela acessa um banco de dados enorme, uma base de dados enorme que tem no mundo digital hoje e te traz soluções muito rápidas. Então, é como eu falei, é saber perguntar, porque, igual, por exemplo, eu gosto muito, esse tempo atrás tem uma situação engraçada, né? Engraçado assim, né? A Cris, minha esposa, né? A família tem uma casa de aluguel e aí a inquilina, né? A pessoa precisava sair antes do contrato. Eles estavam preocupados, né? Se teria que pagar multa, não pagar multa, enfim. Eu peguei todo o contexto da situação, peguei o contrato, joguei na IA, expliquei o contexto. A IA pegou e validou para mim, né? Que ela de fato precisava pagar a multa de rescisão. Aí eu entreguei para a Cris e falei assim, ó, pergunta para um advogado agora e valida isso, se é de fato o que ela entregou como informação, porque dependendo da maneira que ela responde, pode ser que esteja errado. Ela entregou para o advogado e validou. Que legal. E aí, assim, aquela ansiedade, aquele medo deles, né, se tem, se não tem, em questão de minutos ela respondeu. Que bacana. Então, assim, tem muita coisa, assim, que o universo, a gente tem estudado bastante sobre isso, o universo de inteligência artificial, ele tem facilitado muito, mas é saber mexer com a ferramenta. Legal. Ô Enio, pra gente, né, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Dá 5 dicas aí pro pessoal que está querendo empreender, que está começando agora, que está sonhando em ter seu próprio negócio. O
que você falaria para ele com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem, hoje sendo um homem de Deus, um pai ainda melhor depois que você conheceu a Cristo, um esposo melhor. O que o Enio falaria para um empreendedor que está começando agora? Acho que o primeiro passo é pedir a orientação divina, né? Então, assim, conversar com Deus, é isso mesmo que eu quero fazer, né? E aí depois, claro, elaborar, né, primeiro um plano de negócios, né? Então, assim, se você não tiver dificuldade, procura alguém, ou, né, tem muita ferramenta disponível hoje, tem muito vídeo que fala a respeito disso. Busca informação, busca referências de pessoas que, de alguma forma, já têm resultado ali, aquilo ali vai acelerar o teu processo de aprendizado. Entra para a ação, porque tem muita gente que às vezes fica só nas ideias. Verdade. E o verdadeiro aprendizado ele vem da prática, não adianta. Nenhum plano maravilhoso, né, a hora que você coloca para poder executar, vai acontecer do jeito que está ali bonito no papel. E aí é que vem o aprendizado para você, né, ir validando, né? E assim, não desistir, né? Porque se você tem o sonho, se você tem o desejo por aquilo, continua firme, porque quanto mais tempo você se dedicar, melhor você vai ficar, né? Então, assim, igual, por exemplo, os atletas, né? Que também lá ficam lá 4 anos treinando todo dia para depois, em questão de minutos ali, segundos, correr uma Olimpíada, por exemplo. Verdade. Então, assim, quanta dedicação, né? Quanta dor, quanto tempo investido, quanta dificuldade. No empreendedorismo não é diferente, né? É só contextualizar ali que, assim, é dedicação, é foco, né? Ninguém bem-sucedido, né, conquistou grandes resultados da noite para o dia. Do nada, né? Sem esforço, sem dedicação. Olha para dentro da família sua, por exemplo. Às vezes você tem aí dentro da sua família pessoas de referência que têm muito resultado. Quanto tempo esse cara já dedica, né? Se ele está fazendo de maneira lícita, com certeza, né, levou muito tempo para ele poder construir, né, as referências dos nossos pais, dos nossos avós. Então, assim, ter maturidade, né? Porque às vezes a pessoa acha que, né, por causa do mundo digital hoje é muito fácil. Não, cuidado, não é tão fácil assim, não. Verdade. Então, fica aí com vocês essa dica do Enio, para que você que está começando a empreender possa aí ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. Se você for abrir alguma coisa, né, investir em alguma coisa do ramo alimentício e quer trabalhar com delivery, Tamo aí para poder ajudar. Procura o Enio aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nesse processo. E a gente está muito feliz de poder ter, né, esse primeiro episódio, tá falando com você aqui, nessa nossa estreia do nosso podcast aqui da Igreja Sal da Terra Horto. E é um prazer muito grande ter você com a gente aí, Enio. Obrigado por tudo. Deus te abençoe, abençoe a sua família. E é isso aí, galera. Então, até um próximo episódio. Foi um prazer inenarrável, que nem diz o nosso pastor Tito. Um prazer inenarrável ter você conosco. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. E até o próximo Empreendendo com Fé. Deus te abençoe. Amém.